Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda etapa aqui, envolvendo o trabalho de progressão aritmética. Falta a gente ver aí algumas propriedades, soma dos termos e tal, e encerrar esse assunto. PA é um assunto bem tranquilo, bem fácil, e como eu já disse, cai em todos os vestibulares. Então, não vamos perder tempo. Vamos atrás aí dos conteúdos, dos itens todos e de alguns exercícios para a gente resolver. Trabalhando então com a segunda etapa de progressão aritmética. Primeiro, pessoal, a última propriedade que a gente viu foi a propriedade dos termos consecutivos. Agora vamos falar de termos desconhecidos. Como é que vai funcionar isso? A ideia é a seguinte: vamos pegar três caras quaisquer aí. Por exemplo, o 12, o 20 e o 28. Nós vamos usar esses três caras aí como uma referência para compreender essa relação, essa propriedade. Pode ver que esses três caras estão formando uma PA de razão 8. De 12 para o 20 eu pulo 8, do 20 para o 28 eu também pulo 8. Legal. Você pode estabelecer uma relação entre os três caras usando esse cara aqui do meio como referência. Como assim? Olha, se eu pegar 8 unidades e somar o cara do meio, eu obtenho 28. Se eu pegar esse cara do meio e tirar 8 unidades, eu obtenho o cara que vem atrás dele. Ou seja, o 28 é 20 mais o 8 e o 12 é o 20 menos o 8. Bom, acontece que o 8 não é um cara qualquer. Quem é o 8 nessa história? O 8 é a razão da sequência. Então, o que a gente pode dizer? Que esses três termos poderiam ser representados como 20 menos 8, 20 e 20 mais 8. Entenderam? Se eu chamasse esse cara do meio aqui de x. Se esse cara do meio for chamado de x, quem é que seria o seu sucessor? Bom, se eu estiver trabalhando com três caras que formam uma PA, o que vem depois do x seria esse x acrescido da razão, x mais r. E quem viria antes dele? X menos r. Então, três termos consecutivos desconhecidos quaisquer. Consecutivos porque estão em ordem, né, formando uma PAE. Você vai chamá-los de x menos r, x e x mais r. Legal? Acontece que essa coisa aqui, ela pode ir para mais termos. Se nós tivermos quatro termos desconhecidos, tá? Eu vou dizer já que é meio raro, normalmente trabalhamos só com três. Mas se formos quatro termos desconhecidos, nós temos que montar assim, ó, x menos 3r, x menos r, x mais r, x mais 3r. Por quê? Daí eu vou ter uma razão par, uma razão 2r. Pode ver que você está pulando de 2 em 2 aqui. Então, quando trabalharmos com uma quantidade par de termos desconhecidos, tem que usar esse formato. Suponha que sejam 6 termos desconhecidos, aí você faz simétrico. Ó. X mais 5r para a direita, x menos 5r para a esquerda. E quando tiver uma quantidade ímpar de termos, como 5 termos agora, nós vamos usar o padrão dos 3 termos, que vai ser a chave para essa história. Aí eu teria x menos 2r, x menos r, x, x mais r e x mais 2r. Entendeu a ideia? Esses três aqui, ó, seriam os três termos desconhecidos. Preciso de mais dois? X mais 2r à direita, x menos 2r à esquerda. E aí voltamos àquela razão igual a r somente. Legal? Mas não adianta nada a gente mostrar para você a propriedade sem aplicar isso aqui. Então, bora lá fazer um exercício legal sobre isso. O exercício está aí, ó. Se os lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética e sua área é igual a 150 metros quadrados, podemos afirmar que o perímetro desse triângulo é... Primeira coisa, pessoal, lembrar que o triângulo retângulo é o triângulo que tem aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Nós não sabemos quanto valem os lados desse triângulo para eu poder somar e determinar quem? O seu perímetro. Então, são lados desconhecidos, vamos chamá-los de x menos r, x e x mais r. Agora, é bom lembrar que num triângulo retângulo, o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus é o maior lado, é a hipotenusa, e portanto, o x mais r. Aí os outros dois tanto faz. Um você vai chamar de x menos r e o outro de x. Massa? Bom, legal. Como que eu vou relacionar esses três caras? Se é um triângulo retângulo e eu estou mexendo com as medidas dos lados, vamos relacionar esses três caras por intermédio do teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, x mais r ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Se eu desenvolver o quadrado aqui do x mais r, nós vamos obter o quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do x menos r vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o x ao quadrado aqui. Olha só, se eu passar esse x quadrado para o lado de lá, eles vão se cancelar. Se eu passar esse r ao quadrado para o lado de lá, eles também vão se cancelar. Então agora eu vou pagar esse mais 2xr para cá. Ó. Vai ficar menos 2xr com menos 2xr, a hora que eu mudar de lado. Resumindo, desse lado fica zero, e aqui à direita x quadrado menos 4xr. Como resolver essa equaçãozinha do segundo grau? Vamos colocar o x em evidência. Ó. X quadrado por esse x dá x, menos 4xr por esse x que dá 4r. E agora? Vamos igualar cada um desses fatores a zero. Você vai ter uma raiz igual a zero, e fazendo x menos 4r igual a zero, você vai ter 4r. Só que o x igual a zero, ele não é viável. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com lados de um triângulo. Então, o nosso x tem que valer 4r. Agora que nós sabemos o valor de x, vamos substituir o triângulo. A hipotenusa dele era x mais r, 4r mais r, 5r. Esse cateto aqui de baixo, 4r. E a altura dele, 3r. Por falar em altura, pessoal, lembra que ele disse que a área do triângulo vale 150. Como é que eu calculo a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. 150 vai ser igual a 4r vezes 3r sobre 2. Multiplica cruzado, 300 igual a 12r ao quadrado. Passo 12 dividindo, 300 por 12 dá 25. Se r ao quadrado é 25, o r pode valer tanto 5 quanto menos 5. Mas você há de convir comigo que o menos 5 não faz sentido de utilizar nesse exercício aqui. Por quê? Porque eu estou trabalhando com medidas geométricas. Cara, e agora de boa, ó, você sabendo que o r vale 5, é só substituir. 5 vezes 5, 25, hipotenusa. 20 o cateto de baixo, que é a base. 15 o cateto à esquerda, que é a altura. A gente quer saber o perímetro. 25 mais 15, 40, com 20, 60. Fechou? Pronto, está resolvido aí um exercício para trabalhar com 3 termos desconhecidos. Mais uma propriedade, termos equidistantes. Olha que legal isso. Isso vale para todas as PAs, qualquer PA. Vamos pegar essa PA aqui, ó, 5, 12, 19 até o 47. Ela é uma PA de razão igual a quanto? Igual a 7. E eu tenho aqui 3, 6, 7 termos. Se eu pegar e somar o primeiro com o último, 52. Se eu somar o 12 com o 40, 52. Se eu somar o 19 com o 33, 50. Qual a nossa conclusão? Que a soma dos termos que ficam à mesma distância do começo e do fim, que nós chamamos de termos equidistantes dos extremos, ela é sempre igual. Então, ó, o A1 somado com a N, que é o último, é o mesmo que o A2 somado com a N-1, que é o penúltimo, que é o mesmo que o A3 somado com a N-2, que é o antepenúltimo, e assim por diante. Então, ó, sempre, qualquer PA. Primeiro mais o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo, e assim por diante. Essa soma é sempre igual. Legal? Tem mais consequências disso. Dá uma olhada no 52, que é a soma dos equidistantes, e dá uma olhada no 26, que é o cara aqui do meio. Isso não é coincidência. Isso nos leva à próxima propriedade, o termo médio. Aquele 26 é o tal do termo médio. E 26 é o que do 52? O 26 é a metade do 52. O termo médio de uma PA, pessoal, é a média aritmética entre os termos equidistantes dos extremos. Pausa para você dar uma refletida. Essa sequência tem 7 termos. O 26, ele é o termo médio, está aparecendo. Mas e se eu não tivesse 7 termos? Tiro 47 daqui, tivesse só 6 termos. Eu teria termo médio? Olha, o termo médio daí não seria um elemento da PA, mas o conceito ou contexto do termo médio existiria sim. Porque daí você teria 40 mais 5, 45 por 2, 22,5. 12 com 33, 45 por 2, 22,5. Então você teria um termo médio que não é elemento necessariamente da sequência. A sacada aqui, pessoal, é que o termo médio, ele não é só elemento ou alguém que fica no centro. Ele também é a média aritmética da sequência. Vamos aprender isso agora. Por quê? Porque se eu somar todo mundo aqui, ó, e dividir pela sua quantidade, quem é que vai dar? O termo médio.
quer ele exista ou não. O termo médio é a mesma coisa que média aritmética em uma PA. E como é que seria a soma dos termos, então? Bom, vem comigo. Olha que massa. 5 mais 47, 12 com 40 e 19 com 33, você viu que eram 3 somas de 52. 3 vezes 52 dá 156. 156 com esse 26 aqui, ó, dá 182. Fechou. Então a soma dos 7 termos é 182. Mas se você pegar o 182 e dividir por 7, vai dar exatamente esse cara. Então como é que eu posso obter a soma dos termos? Assim, ó, multiplicando o termo médio pelo número de termos. Termo médio vezes número de termos, ou seja, 26 vezes 7, 182. Como nós sabemos que o termo médio é A1 mais AN por 2, de uma forma geral, então aí você tem a fórmula da soma dos termos de uma PA qualquer, deduzida a partir disso. É muito simples, pessoal, né? A ideia de aritmética é que nós vamos usar aqui na PA só as operações elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão. Legal? Bom, o que vale agora? Resolvermos 2 exercícios sobre soma dos termos. Olha isso. A distribuição de pontos em cada uma das figuras abaixo segue um padrão de construção. Olha que difícil. Essa figura 1 tem 3 pontinhos, a 2 tem 5, a 3 tem 7. Seguindo esse mesmo padrão, a soma dos pontos distribuídos em todas as figuras até a figura 30 é igual a quanto? 30 figuras, pessoal. E aí, onde é que está o padrão? Bom, vamos lá. A primeira figura tem 3 pontos, a segunda 5, a terceira 7. Opa, é uma PA de razão 2. Eu quero saber a soma de todos os pontos destas 30 figuras. Ou seja, eu vou usar o n igual a 30. Mas pela fórmula da soma dos termos, para poder chegar lá na soma, eu preciso ter o primeiro termo, eu preciso ter o último. Então eu tenho que calcular esse cara aqui, ó, o A30. Então, antes de mais nada, fórmula do termo geral. Nessa fórmula do termo geral, nós vamos pegar o AN, ou A30, o A1 é 3, o N é 30, menos 1 vezes a razão, que é 2. O A30 vai ser 3 mais 29 vezes 2. Como 29 vezes 2 é 58, 58 mais 3, 61. Quer dizer, a 30ª figura terá 61 bolinhas, 61 pontinhos. Mas eu quero saber a soma de todos os pontinhos. Jogando agora na fórmula da soma dos termos, vamos calcular S30. Então, o N vale 30, o A1 vale 3, o AN vale 61, o N vale 30, 30 termos. Vamos simplificar o 30 com o 2, que dá 15. 3 mais 61, 64, vezes 15, 960. Pronto, está resolvido aí. Teríamos 960 bolinhas no total. Legal? Próximo e último. Olha que legal. Um jogo de boliche é jogado com 10 pinos dispostos em 4 linhas, como mostra a figura abaixo. Mas e se uma pessoa muito louca resolva fazer um jogo de boliche muito grande? Tipo assim. Se fosse inventado um outro jogo semelhante ao boliche, no qual houvesse um número maior de pinos dispostos da mesma forma, e ao todo com 50 linhas, o número de pinos necessário seria igual a quanto? Então aí é o seguinte, ó. Nessa disposição eu teria um pino na primeira fila, 2 pinos na terceira, na segunda, 3 pinos na terceira e assim por diante. O que é isso? É uma PA. Uma PA de razão 1. Entendi. Quantas linhas a gente teria? 50. Então eu quero calcular a soma dos pinos das 50 filas. O N vai ser 50 porque são 50 filas. E aqui vem uma sacadinha bem interessante. A1 é 1, A2 é 2, A3 é 3, A10 é 10, A20 é 20. Quem é a última fila? A última fila é a fila 50. Então, o número de pinos da 50ª fila, o A50, tem que ser 50 também. Moleza. Então, é só jogar isso aqui agora na fórmula da soma dos termos, né? Então, lembra disso? Ó. A1 é 1, A2 é 2, A3 é 3. A50 significa 50ª fila e ela tem 50 pinos. Vamos jogar os elementos na fórmula.
Substituindo o A1 por 1, o AN, que é o A50 por 50, e o N por 50. Tudo isso sobre 2. Simplifica o 50 e o 2, vai dar 25, vezes 50 mais 1, 51. 25 vezes 51, 1.275. Nós teríamos aí 1.275 pinos no total, o maior jogo de boliche da história da humanidade. Legal? Nos vemos na próxima. Pratiquem os exercícios. Fique fera aí em progressão aritmética. Beijos do Jean. Até mais. Bye.